Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do sétimo ano. Professor Humberto aqui. E agora a gente vai ver o conteúdo novo sobre as razões na forma decimal e percentual. A gente tinha visto essas razões com número natural, normal na forma de fração. Agora a gente vai ver essas conversões para passar para a forma decimal, que é com vírgula, e a forma decimal, que é uma fração com denominador 100, que é porcento por 100. Então, página 207, vamos lá. Então, no nosso enunciado, como eu falei, a gente pode representar a nossa razão, né, que é a divisão entre duas grandezas na forma de fração, também na forma decimal. Então, vamos verificar aí o exemplo 1 do livro, tá bom? Clarice acertou 45 questões do exame composto de 90 questões. O desempenho de Clarice é medido pela razão entre o número de acertos e o total de questões. Como eu já falei antes, o que eu falo primeiro é em cima, numerador. E o que eu falo em segundo lugar é o denominador. Nós temos então 45 sobre 90. Simplificando, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, dá para dividir por 9. Em cima e embaixo, que 45 dividido por 9 deu 5. E 90 dividido por 9 deu 10. Ainda dá para simplificar de novo, dá para dividir os 2 por 5. Então 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. A fração é 1 meio. Então, se eu pegar o de cima e dividir pelo de baixo, eu vou achar minha forma decimal. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, essa forma decimal, ela representa o desempenho que a Clarice acertou. Ela acertou 0,5 de desempenho. 1, ou quer dizer, na fração 1 para cada 2. Ela tinha 90 questões e acertou 45. Beleza? Então, aí é meio. Indica que a Clarice acertou a metade da prova. Justamente 45 é metade de 90. Um meio é metade. Certo? Observe que a razão entre o número de erros também foi de meio, já que o número de erros corresponde também a 45 questões. Como é que eu cheguei nessa dedução? Se ela tem 90 e acertou 45, obviamente ela errou as outras 45. Ela acertou e errou metade e metade. Ok? Outro exemplo. Considerando que um ciclista leva 2 horas para percorrer 43 km, qual foi sua velocidade média nesse percurso? Agora ele quer uma velocidade média. A velocidade média de um elemento móvel também é dada por uma razão entre duas grandezas de espécies diferentes: a distância percorrida e o tempo gasto. Então a gente vai obter a velocidade média em km por hora. Então qual é a velocidade média? É a distância que ele percorreu em quanto tempo? Então você divide a distância pelo tempo, o quilômetro por hora. Ele andou 43 quilômetros em 2 horas. Então se você dividir 43 por 2, vai dar justamente 21,5 km por hora. A cada hora o ciclista percorreu 21,5 km, que é a velocidade dele. Essa é a razão na forma decimal, que é a fórmula com vírgula. Beleza? Então é a velocidade média. Bom? E na forma percentual, a gente também vai poder passar da forma decimal para porcentagem. Como, professor? Pega a vírgula e anda 2 casas para a direita. Onde não tem mais número para andar, completa com 0. Então toda razão A dividido por B, na qual B é igual a 100, pode ser escrita facilmente na forma percentual. Por quê? Percentual, como eu falei, é uma divisão por 100. Então, quando a fração estiver por 100, você já sabe o valor dela. 30 sobre 100 é igual a 0,30, que também é igual a 30%. Todos querem dizer a mesma coisa, só que a primeira está na fracionária, a segunda na decimal e a terceira na percentual. 30 sobre 100, 30%, está lá o símbolo de 30 e o símbolo de porcentagem. Professor, se não estiver na forma de fração, estiver na forma decimal, você pega essa vírgula e anda 2 casas para a direita. Ó. A vírgula está na frente do 3, então ela anda 1 e ela anda 2. Vai terminar atrás do 0. Então fica 30. 0, 30, 30, a mesma coisa. Beleza? Vamos para a situação. Para esculpir uma obra de arte em bronze, um escultor fundiu 23 kg de cobre com 2 kg de estanho. Vamos calcular o teor de cada metal nessa liga. A massa total do material é igual à soma das massas dos metais que compõem a liga, obviamente. Então, se ele usou 23 kg de cobre e 2 kg de estanho, o total que ele usou foi 25 kg dos dois juntos, certo? Nos 25 kg de bronze, temos 23 kg de cobre.
o que nos dá a razão de 23 para 25. Então essa razão pode ser escrita na forma percentual. 23 sobre 25. Se você dividir o 23 por 25, dá 0,92, que é 92 sobre 100. Andando a vírgula duas casas, 92%. Então, do cobre em relação ao bronze todo, ficou 92%. Aí, tem duas maneiras de você já achar o estanho. Olha só, 25 kg de bronze, temos 2 kg de estanho. Então, a razão de 2 para 25, você divide 2 por 25, dá 0,08. Como também andando vírgula duas casas para a direita, dá 8%. 8 sobre 100. Qual é a outra maneira de eu saber esses 8% sem ter que dividir? Se um é 92 e os dois juntos dá o total, quanto é que falta para 100%? 8%, que é 100 menos 92. Se você já tiver uma parte, você só precisa calcular para completar a outra. Qualquer maneira serve para fazer. Então, qual é o teor que você tem para montar então o bronze? Usou 92% de cobre, que corresponde lá aos 23 kg, e usou 8% de estanho, que corresponde aos 2 kg. Beleza? O total tem que dar os 100%. O total dos dois tinha que dar os 25 de bronze. Bom, veja agora os casos de como podemos representar uma razão A sobre B na forma percentual. Então, pegando aquele primeiro exemplo lá que deu 1/2, não deu 0,5? Não foi metade de acerto e erro? Então aí é 50%. Metade e 50%. 4/5. Eu posso multiplicar o 4 por 20. Eu posso multiplicar o 5 por 20. Para que eu fiz isso, professor? Se eu multiplicar 5 por 20, eu sei que eu vou ter 100 embaixo. Quando eu tenho um denominador 100, é fácil achar a porcentagem. 80 por 100 dá 80%. Professor, se eu não enxergar que eu tenho que multiplicar uma quantidade para chegar no 100, basta dividir 4 por 5, que vai dar 0,8. 0,8 andando duas casas para a direita, vai andar a vírgula uma vez, não vai ter outro número, vai completar com 0. Então vai dar 80%. Ou você divide a fração e passa para decimal, e da decimal passa para porcentagem, andando duas casas para a direita. Ou você tenta multiplicar em cima e embaixo, ou até dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, da maneira que o denominador fique 100. Aí você já verifica direto. Um lá deu 50 sobre 100, 50%. O outro deu 80 sobre 100, 80%. Bom? Segundo caso, o consequente B não é um fator de 100. Então, 3/8. Não tem como multiplicar 8 alguém para dar o 100. Então, você faz o que eu falei. Divide 3 por 8. Quando você dividiu 3 por 8, deu 0,375. Certo? 0,375, andando com a vírgula duas casas, vai ficar 37,5 sobre 100. Né? Porque você multiplica em cima e embaixo por 100, e 100 embaixo não tinha nada, passa a ter 100. Então, 37,5 sobre 100, se é por 100, é por cento. Então é só botar a porcentagem dele e tirar o denominador. Ok? 7 sobre 12, dividindo, dá aproximadamente 0,583. Aí não é uma divisão exata, por isso que está aproximado. 0,583 andando a casa, duas casas para a direita, a vírgula, vai ficar 58,3. Estava antes do 5, fica lá entre o 8 e o 3 agora. Aí você bota um 100 embaixo. Então vai ser 58,3%. É só andar a vírgula duas casas para a direita. Bom? 35%, 35 sobre 100. Se eu simplificar dividindo os 2 por 5, dá 7 sobre 20. São as três formas da mesma maneira de representar a razão. Certo? 35%, 35 sobre 100. 0,35, a forma decimal. 160% é mais do que o total. Então vai ficar 160 sobre 100, que é 8/5. E 160 é 160 sobre 100, que é 1,60 na forma decimal. Ok, pessoal? Então, para responder esse tipo de atividade, basta você fazer a conversão da fração para a forma com vírgula ou para a forma percentual. Como é que eu passo mesmo? Fração para a forma com vírgula, divido de cima com de baixo, forma decimal. Simples, direto, só fazer a divisão. E se eu quiser passar para decimal? Ou eu pego um número que dê a fração sobre 100, eu já sei que ele sobre 100 é ele por cento, ou então também eu faço a divisão de cima pelo de baixo, vai dar o número decimal. Pega a vírgula, anda duas casas para a direita e baixa a forma em porcentagem. Abraços, professor Humberto aqui. Tchau, tchau.